Chegamos ao fim de mais uma minissérie. Conversamos, nos 2 últimos episódios, sobre o Projeto Mina, um estudo de corte que investiga o desenvolvimento infantil e a saúde de mães e filhos na Amazônia Ocidental. Para fechar essa série, neste episódio vamos entender a relação entre a malária e o perfil de crescimento das crianças da região, em especial, o desenvolvimento nos primeiros 1000 dias de vida do recém-nascido. Para você que ainda não ouviu os outros episódios desta série, vale lembrar que o Projeto Mina Brasil consiste em pesquisas epidemiológicas sobre as condições de saúde e nutrição materno-infantil na região do Cruzeiro do Sul, cidade localizada no interior do Acre. A região é conhecida como Alto do Rio Juruá, engloba 9 municípios ao todo. A localidade foi escolhida para o estudo por apresentar determinados aspectos, como o fato de ser uma área endêmica para a malária, assunto principal do episódio de hoje. Como sabemos, o Brasil continua apresentando um grande número de casos da doença. Só no ano passado foram registrados 128 mil casos de malária no nosso país. Desse total, a Amazônia concentrou 99% dos registros. As convidadas deste episódio, a professora Bárbara Lourenço, do Departamento de Nutrição, e a doutoranda Ana Clara Pincelli Sintra, falam sobre o tema na entrevista feita pelos estagiários Felipe Velames e Isabela Oliveira. Eu sou Felipe Velames e eu sou Gabriel Eide. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Vale a pena, já de início, chamarmos a atenção para esse marcador de 1000 dias da vida de um bebê. Como a professora Bárbara nos conta, esse é um período crucial do desenvolvimento da estrutura física e da cognição da criança. Bom, boa tarde a todos. Nesses primeiros 1000 dias, a gente inclui o período entre a gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança. Essa fase ela é marcada por um desenvolvimento significativo do corpo da criança na sua estrutura física, de órgãos também que são muito importantes, especialmente o cérebro e com isso a capacidade cognitiva. E também tem um desenvolvimento muito importante do sistema imunológico. Então, por isso, boas condições de vida, de saúde, de nutrição durante essa etapa, elas podem alavancar de uma forma muito positiva o potencial humano nas fases posteriores, no curso da vida. Então, no estudo Mina, a gente acompanhou todos os nascimentos entre julho de 2015 e junho de 2016, na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e a gente convidou as mães e as suas crianças para participar do Mina logo após o parto e seguiu acompanhando, esse conjunto de participantes depois do nascimento por vários anos. E dessa maneira, no Mina, esse período de 1000 dias iniciais de vida foi bem investigado, com atenção às características das mães e das crianças e os efeitos entre as gerações, que a gente chama de efeitos intergeracionais. No caso da nossa localidade de estudo, um diferencial importante também que é legal de salientar é que essa é uma região endêmica para a malária, o que deixa o perfil de doenças e os impactos dela ao longo do tempo na vida das crianças ainda mais complexo. O fato da região do Cruzeiro do Sul ser endêmica para a malária acaba levando a uma alta prevalência de malária gestacional. E assim, outros quadros severos de saúde aparecem, como anemia materna e também infantil. Para completar, a carência de políticas públicas contribui negativamente para o perfil de crescimento infantil. Em uma análise feita pelo Estudo Mina, em 2015 e 2016, cerca de 8% das parturientes do município tiveram pelo menos um diagnóstico de malária ao longo da gestação, a chamada malária gestacional. Ana Clara explica como esse dado está relacionado com o desenvolvimento. Então, nós identificamos que uma parte importante das gestantes do município são expostas à malária na gestação. E um único caso de malária viva diagnosticado na gestação foi suficiente para impactar negativamente o nível de hemoglobina das mães no parto e o peso ao nascer dos bebês.
E a gente viu que episódios repetidos de malária tiveram efeito negativo ainda mais pronunciado. A gente viu também que a exposição à malária na vida intrauterina foi um dos fatores de risco para infecção por Plasmodium vivax, que é o agente etiológico da malária vivax, ao longo dos primeiros 2 anos de vida. E esses dados nos mostram que o efeito negativo da malária para a saúde infantil nas regiões endêmicas da Amazônia começa já na vida intrauterina e perdura no início da vida pós-natal. Infelizmente, o diagnóstico de malária precoce, ou seja, quando o bebê ainda está no útero da mãe, pode perdurar por longos períodos. A exposição à doença em fetos e recém-nascidos pode acarretar o surgimento de outras doenças graves. A tese de doutorado de Ana Clara mostra que diagnósticos repetidos de malária nos primeiros 2 anos de vida se associaram à anemia aos 2 anos de idade. A anemia é uma das principais implicações clínicas da malária vivax e pode ter um impacto negativo para o desenvolvimento infantil. E quando se trata de Plasmodium vivax, tem um ponto bem importante que são as recaídas, que é a possibilidade de episódios repetidos de malária vivax a partir de uma única infecção primária, o que pode prolongar e agravar a anemia. A gente viu que em Cruzeiro do Sul, o risco da malária e da anemia associada à malária ele é bastante heterogêneo. Ainda que a maior parte das crianças desse estudo tenham passado os primeiros 2 anos de vida livre de diagnóstico de malária, uma parte da população foi muito exposta. As crianças que tiveram 4 ou mais casos diagnosticados nos primeiros 2 anos de vida foram responsáveis por mais de 40% dos casos de malária diagnosticados na população desse estudo. A gente acredita que a gente detectou o efeito mínimo da malária sobre o nível de hemoglobina nos primeiros 2 anos de vida das crianças do Vale do Alto Juruá, e que o impacto seja maior nas populações mais vulneráveis da mesma região. Artigo da revista PLOS ONE mostra a associação entre a ocorrência de malária nos primeiros 1000 dias de vida do bebê e o seu crescimento linear. Bárbara conta como foi feita esta associação, em um estudo que ela orientou. A malária, a gente observou que ela já teve um impacto negativo no crescimento linear, ou seja, no comprimento dos bebês já no primeiro ano de vida. É importante colocar que nessa fase as crianças participantes do estudo MINA, elas não mostraram no conjunto das crianças que a gente acompanha um risco grande, um risco assim substancial para a desnutrição. O que eu quero dizer com isso? Os valores médios que a gente observou para o comprimento e para o peso dos bebês no primeiro ano foram bastante próximos dos valores que são esperados de acordo também com os padrões de crescimento da Organização Mundial da Saúde. Isso é importante de falar também, que é bem diferente do que a gente via no estado do Acre, nessa região da Amazônia Ocidental brasileira, no início dos anos 2000, por exemplo, o que é resultado de investimentos desde aquela época para a transferência condicionada de renda, para a melhoria do acesso à saúde e também da educação, especialmente o aumento da escolaridade materna. Ainda assim, no MINA, agora nessa fase, a partir de 2015, as crianças com pelo menos um episódio de malária notificado no primeiro ano de vida, elas tiveram um prejuízo significante no comprimento que elas acumularam até essa idade. É uma coisa de cerca de 2 centímetros a menos em relação às crianças que não tiveram malária, mesmo depois da gente considerar nessas análises as características socioeconômicas do domicílio em que elas moram, as características das mães e também características do nascimento. É importante também comentar que a ocorrência da malária nas crianças durante o primeiro ano de vida foi muito mais comum, nos bebês cujas mães tinham história de malária durante a gravidez. Então, esses problemas, eles realmente se acumulam. Apesar dos dados negativos apresentados até agora, um aspecto importante que comentamos nos episódios anteriores diz respeito ao aleitamento materno-infantil. É que, além das consequências extremamente benéficas para a saúde da mãe e da criança, um dos estudos do MINA Brasil mostrou que as crianças amamentadas por 1 ano ou mais tiveram uma chance de quase 80% menor de serem infectadas pelo Plasmodium vivax, o agente etiológico mais comum causador da malária na região de Cruzeiro do Sul. Ana Clara comenta esse dado.
O aleitamento materno, ele está entrelaçado com a imunidade infantil, não só pela presença de anticorpos maternos e compostos bioativos, mas também através da colonização e da manutenção de uma microbiota saudável no intestino da criança que é amamentada. A importância da amamentação na prevenção de doenças infecciosas é bem conhecida. No estudo MINA, o aleitamento materno por mais de um ano foi um fator de proteção contra infecção por Plasmodium vivax nos primeiros 2 anos de vida. Os resultados deste estudo, então, eles reforçam, mais uma vez, a importância da promoção do aleitamento materno e da construção de políticas públicas de saúde que possibilitem que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Como comentamos há pouco, os primeiros 1000 dias de vida é um marcador importante para saber o prognóstico da vida da criança. O estudo MINA vem acompanhando essa corte de nascimentos, como dissemos, desde 2015. Sendo assim, será que o quadro que descrevemos repercutiu no desenvolvimento após os 2 anos de vida? Sim, certamente houve repercussões nas fases posteriores em que a gente seguiu acompanhando as crianças do MINA. A gente fez algumas análises no estudo MINA, considerando os participantes que a gente acompanha depois desse período dos 1000 dias aos 5, 6 aninhos de idade. A gente notou que a adequação do tamanho que esses bebês tiveram quando nasceram foi positivamente correlacionada, teve completamente associada, né, com a adequação também do peso e da estatura das crianças quando elas tinham 2 aninhos, o que fecha essa fase dos primeiros 1000 dias. E esse tamanho do bebê ao nascer também se associou positivamente, teve uma influência direta na fase pré-escolar, de acordo com os padrões de crescimento da Organização Mundial da Saúde. Isso, claro, era de certa forma esperado, e a gente pôde mostrar que essa contribuição do tamanho ao nascer teve uma influência semelhante, tanto aos 2 anos quanto aos 5, 6 anos de idade. Aí, depois dessa parte das análises, a gente também, de uma maneira interessante, pôde constatar que no caso das crianças mais baixinhas, aquelas menores, a contribuição do tamanho ao nascer, ou seja, o que o bebê conseguiu acumular durante a fase de crescimento na barriga da sua mãe, né, no crescimento intrauterino, em relação aos padrões, permaneceu particularmente no caso das famílias que tinham melhores condições socioeconômicas. Para as crianças das famílias mais pobres, não. Outro ponto relevante dessas análises foi que os níveis de adequação do estado nutricional entre as idades de 2 e 5 anos foram muito mais estáveis, ou seja, é quase como se o tamanho atingido ao fim dos primeiros 1000 dias, aos 2 anos, fosse já praticamente indicativo daquilo que a criança vai ter em termos de adequação do seu comprimento, né, da sua estatura, do seu peso aos 5, 6 anos na fase pré-escolar. Essas descobertas, eu acho que elas são bacanas, assim, são inovadoras, porque com elas a gente tenta conectar os processos de crescimento pré-natal e pós-natal e quantifica, né, a gente consegue mostrar uma influência bem duradoura das condições de crescimento fetal durante a infância. Além disso, as ações preventivas, né, precoces para proteger e promover o crescimento saudável das crianças têm que levar em conta o contexto socioeconômico, porque justamente as possibilidades de manter os acúmulos dessa fase gestacional foram de fato diferentes de acordo com a posição socioeconômica das famílias. Diante desse quadro socioeconômico da região, de que forma os gestores e as políticas públicas poderiam influir no sentido de minimizar esses problemas? Então, já existe no Brasil um Plano Nacional de Eliminação da Malária. E a meta desse plano é eliminar a transmissão local da malária até 2035. Mas para chegar na eliminação, é fundamental que essa seja uma das prioridades do governo, e é importante agir agora. No estudo MINA, nós identificamos um efeito cumulativo da malária vivax nos primeiros 1000 dias de vida das crianças da Amazônia brasileira, o que reforça a necessidade de estratégias específicas para gestantes e crianças de prevenção, de diagnóstico e de tratamento da malária. A gente identificou subnotificação de infecções por Plasmodium vivax nos primeiros 2 anos de vida.
E por isso a gente sugere que seja considerada a recomendação de busca ativa de infecção por Plasmodium, independentemente da presença de sintomas, nas consultas pediátricas de rotina que já são recomendadas pelo Ministério da Saúde. E outro ponto importante, que é como se repete nas diferentes regiões endêmicas para a malária, as gestantes e as crianças residentes na região rural do município foram as mais expostas. Então é importante que essa população tenha acesso ao diagnóstico e tratamento em tempo oportuno. E a adesão ao tratamento é outro ponto importante, principalmente ao tratamento longo durante a gestação. E, finalmente, a malária é uma das doenças que afetam de forma desproporcional as populações mais pobres e vulnerabilizadas, então as políticas públicas de combate à pobreza também contribuem para a eliminação da doença no país. Para finalizar essa série, nossas convidadas apresentam algumas perspectivas futuras para o Projeto Mina. Bom, eu posso comentar que com um novo apoio substancial da FAPESP, a gente vai poder fazer uma nova fase do Estudo Mina, num auxílio que eu vou coordenar a partir desse ano, que eu estou coordenando a partir desse ano, que foi concedido por meio da chamada Projeto Inicial, que a FAPESP direcionou para projetos de pesquisa baseados em ideias audaciosas, para também favorecer o estabelecimento de carreiras bem-sucedidas, conectando o que a gente faz na universidade, de pesquisa com aquilo que a gente ensina também. Então, a nossa ideia é integrar os dados que a gente tem até agora do Estudo Mina, então, do nascimento até essa fase pré-escolar. Tem uma parte do Estudo Mina também que a gente pode ter de acompanhamento desde o período pré-natal, de uma porção da nossa população de estudo, e a ideia agora é conectar isso com o censo escolar, com algumas informações que são coletadas todos os anos no censo escolar do INEP, do Ministério da Educação. E a gente pretende também fazer um novo acompanhamento, uma nova fase de trabalho de campo em Cruzeiro do Sul, com as crianças agora aos 9, 10 anos de idade. Dessa maneira, a gente espera explorar mais janelas de oportunidade para alavancar o potencial humano no curso da vida, ampliando a compreensão das trajetórias dessas crianças, tanto de nutrição quanto do seu desenvolvimento desde a infância, e também agora um olhar especial para a inserção dessas crianças na escola. A gente espera poder entender também se existe uma certa mediação em relação à qualidade do ambiente escolar, à exposição à pandemia de Covid-19 que aconteceu no meio desse processo. Então, nessa nova fase, a gente está interessado em aprofundar a investigação de todos esses fatores sobre repercussões metabólicas e de composição corporal dessas crianças, mas também o comportamento, a sociabilidade delas, de acordo com essas características materno-infantis desde essa fase dos primeiros 1000 dias, E com isso, assim, a gente espera ter uma contribuição mais integrada também na esteira das soluções que a gente precisa buscar para conquistar os objetivos do desenvolvimento sustentável, enfim, e promover mesmo melhores condições de vida nessa região. Algum comentário final antes da gente encerrar a entrevista? Eu acho que só agradecer bastante a possibilidade de divulgar o nosso trabalho a partir desse canal também, agradecer bastante vocês da equipe da assessoria de comunicação da faculdade e nos colocar à disposição em caso de dúvidas, nosso contato institucional também para seguir conversando com a audiência que tem interesse nesses trabalhos e, enfim, buscar novas parcerias, isso é sempre muito bom. Agradecemos a professora Bárbara e a doutoranda Ana Clara e a todas as convidadas que participaram desta minissérie sobre o Estudo Mina Brasil. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensa.fsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e agora também no Threads. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Roteiro, Felipe Velames e Silvia.
Artes, Felipe. Edição, Gabriel Eide. Locução, Felipe Gabriel.